Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o nosso Prodecast, o podcast da empresa Prodetec, que é uma das maiores e melhores empresas de segurança do Brasil. Sejam muitíssimos bem-vindos ao nosso novo episódio. Hoje nós estamos comemorando aqui o 10º episódio da nossa série, trazendo autoridades da área de segurança de um modo geral para vocês, nossos amigos queridos. Hoje, um dia muito importante e especial, porque nós estamos trazendo aqui talvez a maior autoridade brasileira na área de segurança de fronteiras. Esse assunto é um assunto crítico, né? Nós aqui no Brasil temos uma dimensão continental, as nossas fronteiras são imensas e nós sabemos de todos os problemas que a ausência da segurança tem trazido para o nosso país. O Brasil possui uma das maiores fronteiras terrestres do mundo, cerca de 17 mil quilômetros de extensão, envolvendo 10 países, 11 unidades da federação e 588 municípios. A área abrange 27% do território nacional e possui muitas peculiaridades, o que demanda políticas públicas eficazes para garantir a segurança nacional. Então, hoje, nós convidamos e fomos agraciados por aceitar o convite, professor doutor Luciano Stremel Barros. O professor Luciano é organizador de já 2 volumes de publicação de definições de fronteiras. Inclusive, hoje recebi aqui 2 desses volumes, muito obrigado. E ele é hoje o presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, do IDESP. Pelo qual ele coordena diversos cursos, estudos e pesquisas sobre áreas de fronteiras brasileiras, inclusive já tendo ministrado inúmeros cursos a policiais federais, forças armadas, dentre outros, né? O professor Luciano é graduado em Economia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é especialista em marketing pela Unicemp, especialista em Gestão Estratégica e Planejamento em Fronteiras pela ESIC, mestre em Gestão de Empresas pela Universidade Autônoma de Lisboa e hoje é doutorando em Relações Internacionais pela Universidade Autônoma de Lisboa. Um currículo invejável e que eu quero hoje aproveitar a sua estadia para que possamos adquirir mais conhecimentos por esse assunto tão importante. Muito obrigado, doutor Luciano, seja muitíssimo bem-vindo ao Prodecast. Pediria as suas considerações iniciais aos nossos ouvintes, por favor. Muito obrigado, doutor Clóvis Ferreira. É uma honra e uma alegria estar aqui em São Paulo, podendo dividir um pouco, não é, eu diria assim, das nossas angústias, né? Com relação à segurança, à defesa desse nosso país tão grande, né? Gigante pela própria natureza, como o conhecemos. É uma honra também estar aqui no 10º episódio desse podcast que eu tenho acompanhado desde o nascedouro dele, quando Sim. Você montou lá aquele grupo de WhatsApp e que começamos a discutir, e pela minha, não surpresa, porque sei do vosso relacionamento, mas eu quando peguei aquela relação de amigos ali, eu via que haviam muitos amigos em comuns e isso também nos engrandece mais ainda nossa amizade, toda esta... saber da preocupação de toda essa gente também com a segurança nacional. Né? Perfeito. Muito obrigado, viu, professor? É uma honra recebê-lo aqui. Eu diria que nós temos aqui inúmeras perguntas que já foram formuladas pelos nossos ouvintes, né? Porém, como se trata de um assunto bastante extenso e que talvez a gente não consiga discuti-lo em apenas 1 hora, que é o tempo do nosso programa, já fica aqui o convite para o professor voltar aqui nos agraciar com mais uma conclusão das palestras, professor. Dentre as perguntas que temos recebido aqui sobre as questões de segurança de fronteira, a principal preocupação do brasileiro e do ouvinte aqui do Prodecast é no sentido de qual o status que hoje nós temos de segurança em fronteiras no Brasil, professor? A segurança da fronteira brasileira, os problemas são exatamente os mesmos de todo o território nacional, né? O artigo 144 da Constituição traz a segurança pública como um dever do Estado, das 3 esferas do Estado,
município, os estados e a União, e também a responsabilidade de todos. Então, eu acho que nós temos agido desta forma, não estamos tão consoantes ao que manda o artigo 144. Quizás nós ainda estamos engatilhando em termos este nível de integração entre as esferas de governo e a população e a sociedade brasileira. Explico. O país tem dimensões continentais, as fronteiras também, para vocês terem uma ideia, são 16.800 quilômetros de fronteira, são 10 países encostados ao Brasil e 11 estados da federação. São 12 milhões de pessoas vivendo nesses espaços fronteiriços brasileiros. Isso a um primeiro momento, não é? Quando você olha essa sociedade de fronteira do Brasil, nós vemos determinados níveis de subdesenvolvimento econômico e social. Isso tem impactado de forma bastante importante na segurança pública. Eu costumo dizer, Clóvis, que a segurança pública carrega um fardo muito pesado de toda uma cadeia de políticas públicas fracassadas. Fracassou a educação, fracassou a escola, fracassou a saúde pública, fracassou o saneamento básico, fracassou a qualidade do político que vive nessas áreas de fronteira. Então eu digo que este é um problema não só da fronteira, mas de todo o território nacional. Mais grave é este problema quando nós temos populações que vivem em cidades que são cidades gêmeas, onde, quando elas estão encostadas, essa é uma definição da própria Constituição brasileira, são cidades gêmeas que estão encostadas umas às outras de um país vizinho, Brasil, que daí tem políticas muito diversas da nossa, que tem um grau de desenvolvimento muito diverso do nosso, e que nós não temos simetria alguma em termos de legislação para as áreas de segurança, nós não temos simetria alguma nas áreas de desenvolvimento e muito menos, e ainda algumas dificuldades de idiomas, que a grande parte desses países falam espanhol e nós falamos português, exceto a Guiana e exceto também a Guiana Francesa. Mas vejam que isso está tão enraizado a nível nacional também, de não termos verdadeiramente políticas que atendam à base deste problema, que este fardo é muito pesado. Tudo vira culpa da segurança pública. E a segurança pública não suporta resolver, não vai conseguir resolver se não pensarmos políticas que estejam bastante ancoradas e possam acomodar toda essa gente, esses 200 milhões de brasileiros que vivem em território nacional. Quando vemos parte da população que está perdida, que está envolvida em crimes, que está envolvida muitas vezes como em atividades de subdesenvolvimento, nós estamos perdendo esses brasileiros para a nossa incompetência política. Gravíssimo o que a gente sabe a respeito disso, professor. Nas fronteiras terrestres brasileiras, nós devemos ter inúmeros problemas, né? A imprensa mesmo comunica a todo instante a existência de tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, descaminho. Qual é a realidade desses problemas nas nossas fronteiras, Luciano? Excelente. São inúmeros, não é? Do Oiapoque ao Chuí, literalmente, as duas cidades são cidades fronteiriças. São. Né? Nós temos, como eu disse há pouco, 10 países encostados, totalmente assimétricos ao Brasil, desde em termos de legislação a níveis de desenvolvimento. Então, nós temos características de alguns países. Os maiores produtores de cocaína são nossos vizinhos, Colômbia, Peru, Bolívia, estão aqui encostados ao Brasil, fazem fronteira com o Brasil. Então, o Brasil acaba tendo um mercado consumidor nesses 200 milhões de habitantes bastante importante para este consumo desta droga que é produzida nesses países de porção andina. E também
Brasil acaba sendo passagem disso para essa droga que vai para a Europa, América do Norte, enfim, África, alguns destinos da cocaína. Então, esse é o problema da droga cocaína. Aí nós temos o maior produtor de maconha das Américas, o Paraguai, está encostado ao Brasil, também com fronteira com a Bolívia, que é um dos produtores de cocaína, servindo de passagem desse produto. Nós temos uma assimetria tributária, aí falando do contrabando, né? É extremamente violenta com o Paraguai, que é o maior país hoje que você tem o problema do contrabando. O Paraguai, as fronteiras com o Paraguai são de 1.300 quilômetros que o Brasil tem com o Paraguai. Muito e aí bom. é o maior problema. Porque você pega, assim, até nestas publicações que estamos aqui, a simetria tributária entre o Brasil, o problema do maior produto que é contrabandeado para o Brasil, cigarro. O Brasil, enquanto tem 80%, agora com aumento de tributo, inclusive... 80%? 80% vai poder chegar a 85%, 86%, alguns estados que é a 90%. O imposto do pecado. Que é o imposto do pecado, até antes, né? Já subindo a alíquota, agora, 1º de outubro, subindo a alíquota do IPI do cigarro. Quer dizer, e o Paraguai tem 20% de imposto sobre o cigarro. Quer dizer, se o custo de produção fosse exatamente igual, nós sabemos que não é, porque você tem lá uma mão de obra também um pouco mais barata, você tem energia mais barata do lado do Paraguai. Mas mesmo assim, e agora quando tem essa diferença tributária, é um convite para o contrabando. Tinha um adido da Guarda de Finança italiana, um grande amigo que eu fiz, que morava no Brasil, morava em Brasília, o Paolo Cussotto. Ele tinha uma frase maravilhosa. Il figlio bastardo, o contrabando é o filho bastardo do tributo. E é verdade. Então, eu diria mais, a droga é o filho bastardo do subdesenvolvimento, é o filho bastardo Exatamente. da falta de política pública. Quem sabe a droga seja também o filho bastardo de uma falta de regulamentação, se formos a falar também sobre isso. Eventualmente, sim. A conversar sobre isso. Então, aí você tem toda essa simetria e uma América do Sul, que é uma colcha de retalhos, extremamente vulnerável a tudo isso. E o Brasil faz fronteira com todos esses países, não é? Nós já vamos falar um pouco também, daqui a pouco, sobre as redefinições do que é a fronteira, né? Uhum. Nesse espaço, nós falamos em 16.800 quilômetros de fronteira. Nós temos toda a costa leste brasileira, que também é fronteira, né? Inclusive, a nascente política nacional de fronteira, que foi uma política que está sendo gestada já desde a época do governo Temer, mas começou muito antes, com o plano estratégico de fronteira, lá nos governos Lula 1, 2, passou por Dilma, depois o Temer cria o PEPIF, que é o Plano de Proteção Integrada de Fronteiras, e agora o governo Lula assina a Política Nacional de Fronteiras, que já abarca este Brasil como um grande país fronteiriço, com fronteiras na costa leste, com fronteiras na costa oeste, e com pontos de fronteiras, que são os aeroportos internacionais, que são os portos secos que recebem mercadorias e que exportam mercadorias brasileiras para outros países. Então você começa, e aí é o nome da nossa revista científica, a redefinir o que é a fronteira. O que são as fronteiras brasileiras. Gigantes fronteiras brasileiras, tanto quanto o nosso país. E essas fronteiras terrestres, elas são de responsabilidade não só da segurança pública estadual, mas também existe ação da Polícia Federal, das Forças Armadas. Que tipo de atividade cada uma dessas instituições deve atuar nesses segmentos, Luciano? Muito importante essa pergunta, Clóvis, porque a atribuição para a vigilância de fronteira é da Polícia Federal. Mas nós temos também a atribuição das Forças Armadas, né, nas questões de defesa. As questões de defesa. Exatamente, mas nós estamos esquecendo que nós temos 588 municípios brasileiros na faixa de fronteira do Brasil e 122 que estão na linha de fronteira. Nós estamos falando de costa norte e oeste, costa norte e oeste do país. Então, quanta responsabilidade, voltando ao artigo 144 da Constituição, a responsabilidade é de todos. Não somente dos estados, não somente da União, com seus órgãos federais, mas também do município. Competência do município, muitas coisas ali que acontecem. E quiçás,
O grande ponto aí é a prevenção. Que aí o município tem a condição, mas para isso nós temos que ter uma estreiteza de caminhos entre a capital federal e o município lá na ponta da fronteira. Eu me lembro, Clóvis, uma vez eu fui há um tempo já, lá na época da Estratégia Nacional de Fronteiras, eu fui convidado a fazer uma palestra um evento do ENAFRON. A época era governo Lula II ou Dilma I, não me lembro, Dilma, não me lembro, em Tabatinga. Tabatinga é fronteira com Letícia, na Colômbia. É uma cidade sensacional, porque se você parar para pensar, são 70 mil brasileiros vivendo em Tabatinga, mais 70 mil brasileiros colombianos vivendo em Letícia. Então são 140 mil pessoas vivendo na selva amazônica, que só chega lá de barco ou de avião, não tem estrada para chegar. É um negócio impensável, né? Aos níveis de subdesenvolvimento que chegam estas áreas. E aí o prefeito lá de Tabatinga, com bastante contingência, com muita dificuldade, dizia assim, mas eu tenho dificuldade em falar isso que eu falo para Manaus. Eu falo, mas imagina a dificuldade desse camarada levar essas queixas a Brasília. Pra Brasília? Exatamente. Então, como é que estreita esses caminhos? Eu acredito que isso é um problema que a gente passa na segurança pública também. Muitas vezes, quando você vai num distrito policial lá, e aquele policial que conhece exatamente a realidade do distrito não é ouvido na capital. E aí nós ficamos imaginando políticas que possam ser eficazes e não escutamos aquele camarada que está na ponta todo dia ali, roendo a rapadura, né? E Exato. é isso que nós precisamos. Então, de novo, voltamos àquela história. É um problema nacional. É um problema que nós temos de conceitos que nós vamos ter que começar a repensar. A ausência total de uma coalizão nesse sentido, não é? A cooperação entre as forças, cooperação política e vontade política também de resolver, né? E vontade, eu acredito que é de infraestrutura, de organograma. Nós temos que repensar esses processos. Aponta um município onde acontece o crime. Esse cara vai ter que saber, ele vai ter que ter autonomia para resolver determinadas coisas, vai ter que ser ouvido, e aí eu acho que nós temos um pulo do gato. Nós temos legislação para isso. Qual é o grande pulo do gato nisso? Eu vejo que são os gabinetes de gestão integrada. São algo sensacionais. O que são esses gabinetes? Esses gabinetes são uma concepção muito interessante, pois ele traz todos os entes, federais, estaduais e municipais, não só da área de segurança, alguns gabinetes, existem convites para outras áreas que afetam o desenvolvimento, que é a saúde, que é a educação, e, de repente, esses gabinetes podem ter uma voz lá da ponta, do município da ponta, que tem um gabinete de gestão integrada, fazer com que essa informação que sai lá do distrito policial ou que sai de um posto de polícia na base da fronteira, a chegar na mão de um procurador da República, esse procurador da República ser a voz, esse elo que pode trazer com que sejam eficazes as políticas e rápidas. Nós temos que ter poder de ação, orçamentos mais rápidos, mais práticos a resolver determinados problemas. Nós não podemos viver na base da desconfiança, de achar que aquele camarada lá, não, ele precisa seguir um rito que nós vamos resolver o problema dele, mas daqui 2, 3 anos tem que votar o orçamento. Nós temos que ter isso pensado. Nós temos que ter condições de ser ágeis. O crime é muito ágil. O crime não respeita absolutamente nada. Ele não tem toda a burocracia. Enquanto o Estado é um paquiderme, engessado, pesado, e demora. E quem sofre com tudo isso? São as populações que ali vivem, são as populações que não têm respostas imediatas, e nós ficamos, parece que, presos em burocracias e pouca solução prática. E é fato que são populações, na sua grande maioria, desprovidas de condições econômicas, além de serem pessoas, muitas vezes, até desprovidas de cultura e educação, né? Então, como elas podem colaborar se não existe essa autonomia municipal, né? Exatamente, Clóvis. Exatamente. Eu acho que aí você toca num ponto que é quase que a raiz do problema. Como é que você vai transformar uma sociedade que... Aí você vai pegar a evasão escolar. Vamos pegar esse gancho que você está me trazendo, né? Esta questão que eu diria assim, eu chamo isso de pobreza multidimensional.
porque ele não tem só uma pobreza de falta de carência econômica ali, de comprar bens e serviços, mas ele não tem só uma pobreza infraestrutural, de não ter uma boa casa, não ter moradia, mas ele tem também uma pobreza de perspectiva. Como é que você vai poder pegar um menino que nasceu nessa condição, fazer esse camarada virar doutor, virar um engenheiro, virar um médico, virar alguém que seja uma mola de propulsora de desenvolvimento regional? Se ele não tem condições, ele não tem perspectiva, ele não sabe o que é isso. Quer dizer, como é que nós vamos tirar esses brasileiros desta condição? É com investimento maciço. A gente volta a falar em educação, parece meme, né? Meme pronto. Mas é a única alternativa. Toda a Europa, os países do mundo que evoluíram percebem isso. A gente tem até talvez um grande exemplo aí que seja a Coreia do Sul, que em tão pouco tempo evoluiu para um país de grande magnitude, né? Exatamente. Então, quer dizer, nós imaginarmos que a segurança pública vai dar... resolver problemas de fronteira. Não só de fronteira, mas de país, né, como um todo. Quer dizer, nós estamos pegando um livro desse aqui, lendo do final para o começo. Nós estamos atendendo o problema raiz, que é realmente o subdesenvolvimento, a falta de educação. A gênese, né? A gênese do problema. É muito fácil olhar para um menino arrastando o pé na rua aí, drogado, e dizer, vagabundo, não trabalhou. Você tem perspectiva, como é que esse cara sabe de trabalho? Se lá no seio familiar dele, esse menino não teve nem condição de entender isso. E nem é só ler e escrever e saber matemática, por exemplo. É uma questão realmente de dar ao indivíduo uma perspectiva de vida, né? Perspectiva de vida, de mudança, de saúde, de olhar para aquilo. E aí ele começa a entender o que é um país. Ele começa a se sentir cidadão. Ele começa a mudar realmente as estruturas sociais no seu entorno, na sua volta. Que trabalho magnífico faz a educação nestes aspectos. Então, eu vejo que, de novo, a segurança pública carrega esse fardo no ombro e ele é pesadíssimo. Muito, muito. Professor, o que é o CISFRON e para que serve? Boa. Pergunta dos nossos ouvintes aqui. O CISFRON é um sistema integrado de proteção, de defesa. É feito pelo Ministério da Defesa, é um projeto do Ministério da Defesa. A sede dele, isso teve vários momentos, o CISFRON, e também teve alguns momentos de não investimento. A grande maior parte dele, inclusive, né, falta investimento. O projeto era muito maior, é um programa que envolve radarização, que envolve equipamentos de defesa nas áreas de fronteira, e um excelente mecanismo também de integração com as outras forças, né? Porque você emprestar equipamento, abrir as portas do CISFRON para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, para as polícias civis que estão nessas áreas de fronteira, para que possam, em operações conjuntas ou em trabalhos, eu não gosto nem de falar de operação conjunta, porque nós devíamos ter isso de forma permanente. É dinheiro do Estado brasileiro. E se é recurso do Estado brasileiro, é dinheiro de cada cidadão do país. Então, o país precisa se redesenhar e trabalhar integradamente, todas as forças, tanto a nível federal, ou seja, Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, que tem um papel muito importante nestas áreas de fronteira, principalmente com a entrada e saída de mercadorias estrangeiras, de forma integrada, e também com as polícias estaduais, Polícia Civil, Polícia Militar, as guardas municipais. Então, o CISFRON Guardas municipais, muito bem lembrado. Exatamente. Então, o CISFRON é um mecanismo bastante importante, ainda em fase... já é um sistema que deve ter 2 décadas já. Funciona em alguma parte. A base disso era em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Iniciou lá, tem uma base muito importante do CISFRON em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e depois uma expansão já ao sul do país. Aí temos outros programas nesta área de defesa também, na Amazônia e tantos outros que o Ministério da Defesa tem, mas pouco integrados. E você me lembrou um negócio, Clóvis, para falar de integração. Nós estávamos numa reunião, uma ocasião no CISFRON, e havia uma apresentação lá de todos os equipamentos que estavam disponíveis e as operações conjuntas, quando aconteciam, principalmente aquelas operações ágatas, que são capitaneadas pelo Ministério da Defesa e que
e trabalham integrados aos outros órgãos do Ministério da Justiça, principalmente. São algumas edições, isso tem duração de 15, 20 dias. É uma operação bastante interessante que o Ministério da Defesa faz. E aí o Ministério da Defesa lá explicando aquilo e dizia o seguinte, mas nossos rádios, eles são... Aí o menino da polícia rodoviária lá levantou a mão e falou, mas o meu rádio não fala com o seu. Aí o cara da PF levantou a mão e falou, mas o meu também não fala com o seu. Aí o menino da Polícia Civil falou, olha, tampouco o meu. Eu me lembro que tinha uma representante da União Europeia do meu lado, assim, ela me deu uma cutucada. A grande maioria que não são órgãos federais. Eu falei, são. Por que vocês não compram tudo junto, uma tecnologia só? Única tecnologia. Não fazem uma compra só? É mais barato. Vocês conseguem negociar em bloco e todo mundo vai conversar igual. Quer dizer, isso é nossa. Algo tão lógico. Tão lógico, não é? A um país tão grande desse. Então, eu acho que falta esta integração de política. Há uma tendência do novo ministro aí, tem falado muito nisso. Tenho ouvido com bastante atenção o que fala o ministro Lewandowski sobre essa integração. Eu acho que parte por aí até nas coisas mais simples. Vamos comprar rádio junto. Vamos começar por aí, né? Ao menos isso. Ao menos isso, né? Ao menos isso. Mas é fato que as nossas leis que dizem respeito à licitação, elas já eram complexas, né? As normativas, a 8666, e agora com a 14133, parece-me que veio a trazer uma maior complexidade ainda. Então, e como você muito bem observou, professor, o crime não precisa licitar nada, não tem dotação orçamentária, não tem que prestar esclarecimentos, né? Agora, aqui, com esses travamentos, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis de serem resolvidas, né? Uma questão muito importante que eu gostaria de lhe fazer: nós temos a Amazônia Legal, né, que compreende outros tantos países, além do Brasil, e a Amazônia Brasileira. Essas fronteiras específicas da Amazônia Brasileira, elas são passíveis de serem controladas? É interessante. São áreas muito extensas, a Pan-Amazônia, né, essa Amazônia integrada com Peru, com Colômbia, até com um país que não faz fronteira conosco, que é o Equador, que também tem uma parte amazônica no Equador, mas dividimos o bioma. Também temos com as Guianas. Então, isso tudo, Suriname, temos esta missão de tentarmos. E aí, por que não cooperação? Se os problemas são os mesmos, nos mesmos espaços, nós estamos procurando coisas diferentes? Não, vamos nos unir. Sabemos exatamente quais são os problemas. Diagnóstico, nós estamos llenos, como dizem os espanhóis. Llenos, estamos cheios de diagnósticos e bons diagnósticos. Nós conhecemos o terreno, tanto o Brasil quanto os outros países também. Também, já estão lá Sabe sofrendo muito bem com o tráfico de drogas, sofrendo com a extração ilegal de madeira. Esta publicação mineração ilegal, mineração ilegal, extração de cassiterita e tantos outros produtos que saem diariamente, as terras raras, que saem diariamente deste espaço amazônico, que por que não criarmos políticas conjuntas de cooperação, e algumas delas até em operações integradas, por que não? A partir do momento que nós tenhamos alguma equalização para poder fazer isso. Minimamente, a gente vai ter que sentar numa mesma mesa e dizer o seguinte: olha, nossa legislação aqui está diferente um pouquinho, vamos juntar, equalizar isso aqui. O que é bom para o Brasil, nesse espaço amazônico e tantos outros espaços, é bom para a Colômbia, tem que ser bom para a Bolívia, tem que ser bom para o Peru, tem que ser bom para todos os países que fazem esta fronteira com esta imensa área verde, e que a cada dia que passa, nós estamos vendo esta área diminuir, esta área sofrer aí, e nós é que vamos sofrer as consequências. Que essa fumaça toda que nós estamos vendo no ar neste momento, ela tem influência dos ventos amazônicos, ela tem são queimadas, não só no estado de São Paulo, mas queimadas que acompanham toda uma trajetória de ventos. A hora que não tiver mais esta floresta, a hora que nós não tivermos mais água, a hora que nós não tivermos mais isso, me parece que nós estamos concorrendo com uma velocidade aí
bastante apurada disso tudo. Ou seja, nós não conhecemos alguns dos problemas, não sabemos ainda, quizás, as consequências maiores disso, né? Algumas nós conseguimos prever. Agora, outras poderão ser trágicas. Poderão ser trágicas. Então, devemos, sim, buscar entendimentos conjuntos e ações conjuntas para proteger essas áreas, sem dúvida alguma. Luciano, uma outra colocação que eu gostaria de discutir com você é a questão da Amazônia Azul, esse território marítimo imenso que está nas costas brasileiras aqui. O que tem sido feito para proteger esse território marítimo tão grande que hoje o Brasil desfruta? Inclusive, se você puder comentar um pouquinho sobre a questão das 8.000 milhas e tudo mais, agradeço. Interessante. Nós temos aí uma biodiversidade também bastante importante nestas áreas. Uma área me lembro do derramamento de óleo que ocorreu quando até hoje nós não temos quizás informação nenhuma. Algumas informações, algumas desencontradas, outras, algumas soluções já para isso, mas quanto tempo, né? Quanto tempo? Então, o Brasil tem se dedicado, mas ainda é pouco. Estamos produzindo submarinos em Itaguaí e quizás já estamos próximos aí a uma tecnologia de termos nosso submarino nuclear. O Brasil precisa ter muito mais para tudo isso. Eu não lembro de cabeça hoje quantos submarinos são. Poderiam pedir até ajuda aos universitários aí, mas Sim. É insuficiente. Mas é propulsão nuclear, né? Propulsão nuclear, exatamente. Não é que vai ter uma arma nuclear. Não, é propulsão nuclear. Ele vai ser mais ágil, ele vai ser mais rápido, ele vai... Econômico, inclusive, né? Mas o que nós precisamos ter é muito mais equipamentos para isso tudo, né? Também investir em tecnologia, radarização, também conhecermos o que tem nesse fundo do mar, que sabemos que tem pré-sal, que tem petróleo, que tem uma diversidade marinha impressionante e como nós vamos proteger isso? É um grande desafio, não é? Um grande desafio não só a nível de meio ambiente, mas também econômico. Principalmente essas zonas de pesca dentro dessas milhas marítimas, podermos fazer a vigilância de forma bastante responsável e eficaz. Tecnologicamente, né? Uhum. E temos equipamento para isso. Acho que investirmos cada vez mais nestes mecanismos. Né? É que a gente tem ouvido, de quando em vez, aí, falar que a Marinha de Guerra do Brasil está sendo sucateada, né? Obviamente que se nós não tivermos naus em quantidade suficiente, esse território é muito grande, né? Esse território é muito grande, a Marinha Brasileira é uma força espetacular que o Brasil tem, haja visto exemplar a Marinha Brasileira, mas ainda sofre com contingenciamento, com, quizás, o planejamento que é feito dentro do Ministério da Defesa, muitas vezes não se consegue levar a cabo os investimentos necessários, e isso não aponta o dedo a esse governo ou a outro governo, mas ao longo da história. Não se constrói um submarino nuclear em 2, 3 anos. Né? Se precisa de tempo, precisa de projeto, precisa de parceria internacional, seja com a França, seja com quem for, que já detém a tecnologia, e que possamos aí trazer isso, mas de uma rapidez, uma agilidade maior, para que possamos ter este espaço que é gigantesco, mas
com mais vigilância, com mais proteção. Uhum. Carece sempre da mesma coisa, o investimento certo na coisa certa, né? Eu até me recordo, nós somos adesguianos aqui, eu e você, mais você até do que eu, mas eu me recordo de uma visita técnica que nós fizemos numa instalação que desenvolve um dos submarinos, um dos motores de propulsão de submarino nuclear, e lá conversando com um oficial da Marinha, ele me falou preocupado que ele recebia R$ 6.000 por mês, né? Um técnico de altíssima qualidade, né? Com esse salário que, vamos dizer que para uma pessoa com esse nível é um salário menor, e que eles podem ser cooptados a qualquer instante pela iniciativa privada, serem levados do projeto de Estado para o projeto privado, né? Mas a gente tem percebido que isso permeia não só a Marinha, mas todas as Forças Armadas, as instituições policiais federais, tanto a PRF como a Polícia Federal, que ganham salários muito baixos, as polícias civis, as polícias militares, nas guardas civis, que ganham um salário muito baixo para o risco que eles vivem no dia a dia, né? Além disso, professor, hoje o contingente que fiscaliza as fronteiras, inclusive da Receita Federal, é suficiente? É uma pergunta bastante extensa aqui, dá para fatiar. Uhum. Vamos começar pelo fim. Não é suficiente. A Receita Federal não deve ter 2.000 homens aos 16.000 quilômetros de fronteira. A Polícia Federal fica perto disso também. É menos que 2.000 homens. A Polícia Rodoviária Federal não é diferente. O contingente, tanto da PF quanto da PRF, deve estar em torno de 12, 13 mil homens ao Brasil, homens, mulheres, evidentemente, para atender todo o território nacional. Então, fica menos de 2.000 para essas áreas de fronteira. A Receita também concorre com isso. E aí os sindicatos têm apontado já essa deficiência ao longo de muitos anos. E eu vejo que não é também só gente, é falta de tecnologia, de investimento em tecnologia, para que sejamos capazes de fazer isso. E aí volta no começo da tua fala. Né? Como é que nós vamos investir em tecnologia? Nós estamos perdendo nossas cabeças. Se for para iniciativa privada, para ficar dentro do território nacional, muito que bem, mas muitas vezes não. Esse menino está sendo cooptado por uma empresa estrangeira. Os grandes talentos brasileiros que estão nas universidades, públicas ou privadas, e que também estão nas forças de segurança, já são cooptados lá fora. Estão sendo levados com salários muito maiores, com oportunidades de desenvolvimento, com incentivos à pesquisa, coisa que o Brasil não tem. Infelizmente, nós achamos que gastar com pesquisa e extensão aí é muito dinheiro. Ou seja, é muito pouco dinheiro que nós estamos gastando nisso. O retorno que dá isso à sociedade, com projetos bem marcados, bem organizados e que tenham as devidas entregas, deveriam ser não só premiados, mas muito bem recompensados para que os próximos também tenham incentivos a isso e possam produzir cada vez mais produtos para o país, para o bem de todos, da nossa população. Essa falta de visão dos nossos governos ao longo da história tem sido um desastre, um verdadeiro desastre. Você vive a maior parte do seu tempo, não, embora você viaje muito, mas você vive a maior parte do seu tempo numa cidade gêmea também, não é isso? Exatamente. E como é a relação dos povos de 3 países diferentes convivendo do outro lado da rua? Sensacional, extremamente amigável, não é? Acho que o Brasil e também os países sul-americanos que pesem todos os problemas que nós temos, que são comuns, mas são povos da paz, são povos com raízes, que muitas vezes raízes comuns. Se formos pegarmos os povos originários ali, somos praticamente filhos, todos mestiços e filhos da mesma gente, praticamente. Sim. Mas uma convivência muito pacífica, sempre muito boa. O que precisamos quem sabe, melhorarmos estes ambientes com oportunidades iguais, oportunidades que possam desenvolver estas áreas
para que estes pequenos problemas, que acabam sendo grandes problemas, mas que de fáceis soluções, sabemos quais são as soluções, possam ser mitigados. Né? Esses povos vivem em plena harmonia, até para cometerem crime. Até para isso. Até para isso. Até para isso eles fazem associação. Então, se temos esta semente associativa já, vamos trabalhar para melhorar este ambiente para que não tenha um crime. Não há uma dicotomização, não existem guerras entre culturas, é uma convivência pacífica, né? Pacífica, desde que a bola não roda em campo. É que aí já é outra história, outra né? história. Já fica mais complicado um pouco. É verdade, né? É verdade. E as questões judiciais que se enfrentam numa cidade gêmea. Porque o indivíduo do outro lado da rua está na Argentina, passando mais para cá um pouquinho, lá em Foz, onde você vive, já está no Paraguai, vindo para cá, está no Brasil, né? Como é que é a título de curiosidade, como é que funcionam as polícias, a justiça nessas localidades? Muito interessante. Aí vou fatiar um pouco essa pergunta, mas eu vejo que nos faltam alguns planos de trabalho em algumas legislações que já existem que facilitem este trânsito policial, por exemplo, poder fazer uma perseguição armada no outro país. São coisas que já existem, acordos que não estão internalizados nos ordenamentos jurídicos. Então, precisamos melhorar esses planos de trabalho e ter agilidade em alguns processos. Por outro lado, nós temos um case muito interessante na Tríplice Fronteira que pode ser replicado, que é o Comando Tripartite. Tem 28 anos o Comando Tripartite. É um acordo de cooperação entre Brasil, Paraguai e Argentina, que já existe há 28 anos, que começou ali por conta dos atentados na Embaixada Israelita e a AMIA em Buenos Aires. Foi capitaneado pela Argentina e ele tem uma gestão compartilhada. Quem sabe ali tenhamos um mecanismo muito interessante de replicar isto por conta dessa gestão compartilhada. Interessante. Então, 4 meses fica na mão do Brasil, 4 meses fica na mão do Paraguai, 4 meses fica na mão da Argentina. A gestão disso. Então, sempre um país está à frente na coordenação deste comando. Eles conversam por WhatsApp, se reúnem mensalmente nos países, que o país que está sob a coordenação por 4 meses cedia as reuniões. As pautas são da segurança pública. Eu acredito que é um mecanismo que pode ser replicado. Iniciativa fantástica, que está fluindo. E aí nós estávamos debruçados esses dias. Por que o Comando Tripartite foi para frente e os outros acordos não vão? E demorou para ser internalizado nos ordenamentos, ainda agora que está começando a melhorar esta questão de trazer isso para dentro das legislações e tudo, porque antes funcionava praticamente como uma paradiplomacia, né? Mas funcionava muito bem, era muito rápido tudo. O grupo do WhatsApp, aconteceu um crime, aquele atentado a Prosegur lá no Paraguai. Sim. Agora, os caras renderam a cidade. Renderam uma cidade de 300 mil habitantes. Cidade de Leste tem 300 mil habitantes, é maior que Foz do Iguaçu. Os caras renderam a cidade. Renderam as polícias do Paraguai e conseguiram explodir lá os cofres de uma guarda de valores. Então, as prisões subsequentes foram feitas entre todos. E o Comando Tripartite teve um papel fundamental nisso. Então, eu vejo que é um projeto de cooperação que funciona muito bem e que podemos analisar, e aí sim com lupa, para vermos que mecanismos estão ali tão eficazes que fazem com que aquilo funcione há 28 anos. Muito interessante. Eu acredito que uma das grandes diferenças, este comando compartido, esse compartilhamento de gestão. E essa iniciativa é governamental, lógico, né? Deve ser, porque senão não seria possível que se fizesse, mas é uma iniciativa governamental federal, talvez? Sim, sem dúvida nenhuma. Iniciou lá quando tiveram esse acordo foi assinado entre os países, e depois foi sendo aprimorado a partir, agora, muito mais rapidamente. O Paraguai também já organizou isso dentro do seu ordenamento jurídico, o Brasil também, e a Argentina já tinha feito.
Então, para que a gente possa ter maior segurança jurídica nas ações conjuntas entre os países, justamente aquilo que eu te falei, um policial poder passar armado, poder agir conjuntamente, poder entregar um preso na ponte, não precisar de uma carta rogatória, né? Tem que ter mecanismos mais rápidos. Imagina, uma carta aí a Brasília para voltar para a fronteira, quanto tempo isso não demora? Muitas vezes você ali resolve isso juiz com juiz, muito mais rápido. Lógico. Né? Ações, então, eu acredito que nisso nós temos alguns cases muito positivos que deveriam ser replicados, e aí tem uma boa provocação, Clóvis, aí dá para a gente pensar em criar mecanismos ali de fazer eventos conjuntos entre os países. Nós temos 10 países encostados, 11 estados aqui no Brasil. Pegar as justiças estaduais ali, trazer Brasília junto, trazer as capitais dos outros países e começar a criar mecanismos de conversa. Olha, o que está acontecendo aí? Eu vi o juiz da ponta. Quais os casos que você tem aí? Chama o juiz da Colômbia lá. Quais casos você tem aí? Como é que a gente faz para agilizar esse processo? E começar a botar agilidade nisso tudo. Isso é ajuda muito. Isso é uma semente maravilhosa para resolver parte considerável dos problemas que a gente tem em fronteiras, né? Agora, eu até justifico a pergunta que eu fiz da boa relação em uma cidade tripartite, como é o caso de Foz, entre a população. Poxa, se existe essa boa relação entre a população, melhor ainda existindo uma boa relação entre os poderes que estão incumbidos de combater o crime de um modo geral, né? Isso é uma semente, repito, que poderíamos expandir para o Brasil inteiro, e eu até faço um paralelo. Nós peguemos aqui, hipoteticamente, 3 distritos policiais de área que são vizinhas entre si, são fronteiriças entre si. Nem sempre, quando é preso um bandido no distrito A, o B e o C ficam sabendo, mas ele pode ter cometido outros crimes lá no distrito, na área do distrito B, na área do distrito C, e ele nunca vai ser processado por aqueles crimes, porque ele foi preso aqui no distrito A, não houve uma comunicação. Então, é aquilo que você muito bem observou, né? É a comunicação, a boa vontade e a cooperação, não é isso? Isso, e também a falta de estandarização de procedimentos. Você vê quanta informação a gente não perde na prevenção desse negócio. Eu vejo assim a área de fronteira, né? As PMs lá muitas vezes uma abordagem de um carro suspeito. Se esse boletim de ocorrência desta abordagem, simples abordagem, tivesse essa informação disseminada, não serviu para a PM naquele momento, mas pode servir para um órgão federal se tivesse registrado. Isso em tempo real. Ou seja, o Brasil, de todos os países que eu conheço, muito bem essa fronteira brasileira e os 10 países que estão encostados. Nós somos os que mais geramos dados. Nós somos muito eficazes na geração de dados, mas somos péssimos em fazer com que esses dados se conversem, em poder fazer análises desses dados e em tudo, inclusive para prevenção. Eu volto lá naquele papo da educação, né? Quanta prevenção nós poderíamos fazer a nível de segurança pública se nós soubéssemos como é que por que o menininho chegou roxo na escola. Não tenha dúvida. Sabe, quanta prevenção de saúde também não poderia ser feita. Então, a integração ministerial aí destes dados, que são muito importantes, pode ajudar muito na prevenção de crimes. É fato. Talvez fosse uma ideia que existisse uma camada supraministerial, né, para estudar cases como esse que você nos traz aqui, que seriam de ótima utilidade para todas as nossas fronteiras no Brasil, né? Nós temos aqui mais próximo do Uruguai uma fronteira terrestre, né, com esse país, que é uma fronteira seca, portanto, que é bastante tranquila. Isso é verdade, segundo a imprensa diz? Sem dúvida. O Uruguai é um país pequeno, né? Para vocês terem uma ideia, a população do Uruguai é de 3 milhões de habitantes. É um bairro de São Paulo, né? Alguns poucos bairros da cidade de São Paulo. Então, você veja que isso é muito interessante. E o povo daquela área são os mesmos povos praticamente. Então, há uma convivência muito pacífica, muito harmônica, os costumes são muito parecidos. Você vê o gaúcho andando a cavalo, com aquela bombacha, com aquele chapéuzinho. É o mesmo gaúcho. É o gaúcho uruguai, que é o mesmo gaúcho que está ali.
Então, é muito interessante de ver esta coisa compartilhada, né? Também aí tem muita coisa para ensinar, né? E a Amazônia tem as mesmas coisas, as mesmas situações. Você vê os Yanomamis, nós compartilhamos Yanomamis com a Venezuela, e é o mesmo povo. É fato. Né? E tantas outras etnias que estão ao largo da fronteira, que podem ser o próprio Guarani com o Paraguai. E nós Sim. temos ali esta zona bastante povoada por esta etnia que estão aí com seus espaços. Então, são espaços compartilhados, são espaços, e não só pessoas, mas também biomas nós compartilhamos. Nós compartilhamos os Pampas Gaúchos, como nós falamos, nós compartilhamos com a Argentina a Mata Atlântica de Interior, a maior reserva de Mata Atlântica de Interior, que é o Parque Nacional do Iguaçu. Nós compartilhamos um Pantanal com o Paraguai, com a Bolívia, esta zona de Pantanal. Nós compartilhamos a Amazônia com tantos países na Amazônia. Então, temos grandes projetos, como é o caso da Itaipu Binacional, grandes projetos, um projeto que é um case internacional de parceria, de sociedade entre dois países, que funciona há 50 anos. Itaipu completa 50 anos esse ano. E bem. Né? E muito bem. Né? Por que não? E aí entra aí uma outra provocação também, uma outra reflexão, a nível de reflexão. Quantos outros projetos nós poderíamos trabalhar compartilhado? Itaipu é geração de energia, mas e projetos turísticos que podemos compartilhar? Projetos de proteção ambiental, projetos de pesca, de tantas coisas aí podem ser compartilhados a níveis de programas de governo que possam perpassar nossas fronteiras e que acabam trazendo proteção, acabam trazendo benefícios mútuos quando você tem espaços compartidos. Uhum. Né? Uma dúvida também, que eu pediria o seu esclarecimento, é fato que as águas de rios e lagos são de responsabilidade na fiscalização da Marinha? A Marinha tem uma responsabilidade, sim, nisso. Muitas vezes esses espaços são bastante grandes. O Brasil, infelizmente, também usa muito pouco as nossas hidrovias. É tema da minha tese doutoral, inclusive, a utilização das hidrovias, principalmente da hidrovia Paraguai-Paraná, onde eu trago uma lupa para isso, pelo crime organizado. O Brasil pouco utiliza esta hidrovia para o comércio, utiliza de forma bastante incipiente. Para vocês terem uma ideia, nós temos, são 5 países, né, que compartilham esta hidrovia. Uhum. Bolívia, Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. Compartilhamos este espaço da hidrovia do Rio Paraguai e do Rio Paraná. E existem 110 portos oficiais de mercadoria, de exportação de mercadorias. O Brasil, não me lembro de cabeça agora quantos estão no Brasil, mas é muito menor do que da Argentina e o Paraguai, que são os que mais usam essa hidrovia, os países que mais utilizam. E o crime organizado utiliza isso de forma bastante exemplar. Haja visto o problema que nós temos em Rosário, que é a terra que nasceu o Messi ali, com o tráfico de drogas. Imagine a facilidade do camarada botar uma cocaína na Bolívia e descer esse troço pela Bacia do Prata, pela hidrovia Paraguai-Paraná e ter ali como um grande entreposto a cidade de Rosário, onde tem portos que saem para o oceano e levam essa mercadoria. Então, também falta vigilância. Na América do Sul, nós somos tão incompetentes com relação às obras de infraestrutura crítica que nós botamos as infraestruturas, ou seja, uma estrada, ou seja, um porto, ou seja, um aeroporto, e depois nós vamos pensar em securitização desses espaços. Não está no projeto inicial, não está orçado no projeto. Está assim orçado, não se pensa. Né? Vai fazer uma estrada, pensa no asfalto, pensa na pintura, pensa no meio-fio, mas não pensa na câmara de segurança, não pensa no posto da polícia. Depois nós vamos ver. E assim é no porto, assim é no aeroporto. Então, eu acho que repensar tudo isso, trazer o componente também de segurança a nível compartilhado é bastante importante. E um outro dado interessante, há um mapa do Batalhão de Fronteira do Estado do Paraná, que é da Polícia Militar do Estado do Paraná, sobre os portos clandestinos ao longo do Lago de Itaipu. São centenas de portos clandestinos. 500, 600 portos clandestinos, ou seja, uma picada de mato, se chama de porto, que é ponto de entrada de mercadorias. Ao largo toda a hidrovia que compartem 5 países
são 110 portos oficiais. E são mais de 500 só em 190 quilômetros do Lago de Itaipu. Ou seja, você vê como o crime organizado é fluido, é rápido, uma picada de mato vira um porto, vira um ponto de saída de mercadoria internacional. E aí eu também tenho falado muito numa palavra que está na minha tese doutoral, que são as commodities ilícitas. Nós estamos trazendo commodities ao largo desta hidrovia, mas commodities ilegais. É a cocaína, é a maconha, muitas vezes outros produtos, é o minério clandestino. Madeira, que está aí. E aí também o mercado formal traz já historicamente a soja, o milho, o minério oficial, e parece que isso é um resgate histórico que nós temos, porque a utilização desta hidrovia começou com a leva de ouro e prata dos espanhóis e dos portugueses, embora desse território já tem história isso, né? de coisa errada. Meu Deus, hein? Mas são números impressionantes, né, professor? Números impressionantes. Nós temos que olhar isso. O que você, além das imposições que já fez aqui, sugeriria para politicamente tentarmos resolver de alguma forma esse problema tão grave que é a segurança nas fronteiras do Brasil? Politicamente. Interessante. Primeiro de tudo, analisarmos esses diagnósticos e tomarmos decisões com base em evidências. Não é mais eu acho, não é mais uma política que vem de cima para baixo. Eu acredito que as políticas públicas baseadas em evidências são, quem sabe, a grande virada do jogo aí. Não é porque o padrinho político quer, não é porque me disseram que é assim, não é porque falaram isso lá na década de 70 e ninguém fez e agora eu vou fazer. Não. É porque agora nós temos diagnósticos aqui, e diagnósticos sérios, e vamos implementar políticas com base nesses diagnósticos. Quem sabe se já é essa grande virada de jogo. E o Brasil investir maciçamente em cooperação e quiçás, por ser o maior país da América do Sul, por ser o país que tem, já tem um histórico de geração de dados e informação, possa liderar esses processos. E nós estamos perdendo o jogo. Você entende que uma frente parlamentar pudesse colaborar com isso? Poderia muito, muito, e bastante importante isso, que pudesse trabalhar nesses temas fronteiriços, esses temas de integração, esses temas de novo, vou falar uma palavra bastante simples aqui, ouvir a ponta. Ouvir quem está na ponta, na ponta da linha. Diagnóstico nós temos. E metodologia para isso também temos. Precisamos saber pegar estas informações, transformá-las em políticas de resultado imediato, processar tudo isso. E aí liderar junto, não no mau sentido, mas trazer os países, falar, olha aqui, o TCU tentou fazer isso, está fazendo, tem feito lá, fez uma auditoria das nossas fronteiras, das políticas de fronteira, e iniciou um projeto, um processo de conversa com os países vizinhos, então já tem algumas pinceladas disso que podem ser aproveitadas para ninguém inventar a roda. Espetacular. Já dá para pegar, vamos ver o que tem. Vamos partir de onde já tem um monte de coisa e sentar com essas lideranças parlamentares através de uma frente ampla parlamentar que envolvam os 11 estados da federação e arrumamos a casa aqui, chamamos os países, isso te cabe também, isso é bacana, dá para implementar junto, seja em todos os aspectos. Falei que não ia bater no microfone. Fazer com que todos os atores, né, preocupados com isso, de todos esses países que você relacionou, possam colaborar. Né? Olha, professor, eu gostaria de ficar aqui contigo mais umas 2 horas, para dizer o menos, né, porque muita coisa para a gente aprender com você. Mas hoje a gente já teve ao menos aí um briefing, né, do que a gente precisava saber, né? Quero te parabenizar pela sua conduta e a atesta lá do IDESF como presidente do Instituto que pelas publicações, pelos treinamentos, capacitação que você vem fazendo. Isso tem levado para as polícias do Brasil inteiro muita qualidade de conhecimento
e pedir que você, por favor, volte mais vezes aqui no Prodecast. Tá? Pedir que você faça suas considerações finais, mas que se comprometa a voltar aqui para falar com a gente, tá bom? Sempre uma alegria, Clóvis. Dizer que esse país, gigante pela própria natureza, pode ser dito que o Brasil é um país chamado à fronteira, não é? Temos fronteira na nossa costa oeste, norte, temos fronteira na nossa costa leste e inúmeros pontos de fronteira. Então, termos um olhar estratégico que promete esta política nacional de fronteiras, que é uma política nacional de fato, possamos transformar isso em políticas públicas eficazes que sejam capazes de atender aquela população e a todos esses brasileiros que tenham condições de a partir das suas localidades, transformar o desenvolvimento regional e tenhamos, de fato, um país, aquele país do futuro que nós ouvimos quando era criança. Isso. E que estamos pedalando até hoje para ver que país do futuro. Muita coisa aconteceu, muita coisa boa, mas falta muita coisa acontecer ainda. Muito obrigado, Clóvis, uma honra e uma alegria estar aqui. A honra é toda nossa, meu querido irmão e amigo, doutor Luciano. Foi um prazer imenso te receber aqui. Obrigado pelos conhecimentos que você nos trouxe. Esperemos aqui que, com toda essa camada de conhecimento, possamos conseguir uma coalizão nacional das pessoas de bem, das pessoas bem intencionadas, para que a gente mitigue, para dizer o menos, todo esse problema que a gente vem enfrentando no nosso país há muitos anos com a segurança das fronteiras. Mas quero agradecer também a vocês, meus queridos companheiros aqui do Prodecast, que nos acompanharam até agora. Quero agradecer a nossa patrocinadora Master, que é a empresa Prodetec, empresa de segurança, e também agradecer os nossos outros patrocinadores, a BCI, Bureau of Corporative Intelligence, agradecer a Force Commander, a BEPD e ao Escritório Ferreira de Araújo Advogados. Muito obrigado a todos, até um próximo episódio que virá em breve. Felicidades, amigos. Obrigado.